Em João capítulo 6, o Senhor Jesus ele fala que Ele é o pão da vida para aqueles que creem. Em João no capítulo 6, então nós podemos ver, a partir do versículo 46, o Senhor Jesus diz: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Essas verdades que o Senhor Jesus já estava ensinando antes de ter convocado os apóstolos, antes do nascimento da igreja. O Senhor Jesus já estava mostrando, apontando para eles que Ele era o Cordeiro de Deus e que vinha resgatar a humanidade. Aquelas sombras aquelas sombras que Moisés, instruído por Deus, já trazia à nação de Israel, falando de que o Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele seria aquele que iria livrar a humanidade de seus pecados. Então, quando o Senhor Jesus vem e revela, então, que Ele é verdadeiramente aquele pão que desceu do céu, e quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e Ele o ressuscitaria no último dia. O Senhor Jesus está falando que nós temos que ter um envolvimento espiritual com Ele. Ele não estava falando de comer a carne e beber o sangue, mas Ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando de algo de fé. Ele estava falando de algo de crer na obra que Ele vinha realizar na humanidade. De unir no tempo certo todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo Jesus, foi o que Paulo falou aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 10. Podemos, se olharmos, Paulo falou aos Efésios essa verdade. Paulo disse no versículo 10, de tornar a congregar, ou de unir em Cristo Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deus tinha um plano, e esse plano eterno de Deus é de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, tudo o que há nos céus e o que há na terra. Essa revelação que Paulo já teve, as mesmas palavras que o Senhor Jesus já estava dizendo aos fariseus, aos escribas, é as mesmas palavras que Moisés já estava revelando lá no Velho Testamento. Então nós podemos ver que Cristo Jesus estava fazendo essa transição da sombra agora para a realidade. E é isso que nós como igreja precisamos compreender. Que todas as coisas do Velho Testamento eram sombras, e agora nós temos a realidade que é Cristo Jesus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que Ele era o sábado. Ele é o nosso descanso. O sábado era uma figura de Cristo Jesus.
Nós não vamos ficar discutindo hoje com as pessoas sobre guardar o sábado ou não guardar o sábado. Nós vivemos num constante sábado. Deus providenciou para nós um descanso. Esse descanso está em Cristo Jesus. Hoje nós não precisamos mais guardar os mandamentos da lei, porque nós temos hoje em nosso coração a vida de Cristo Jesus, que nos leva a guardar todas as ordenanças da lei. Então, é isso que a igreja, é isso que nós hoje precisamos compreender, que Deus já deu provisão para termos uma vida totalmente no Espírito, uma vida totalmente abençoada, frutífera, próspera, uma vida realmente, porque o Senhor Jesus já cumpriu tudo. Ele já deu provisão para todas as coisas. Então nós temos que nos apropriar, nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor Jesus já fez pela sua igreja. E esse é o grande mistério de Cristo. Cristo e a sua igreja. Nós temos que entender que Deus tinha um propósito de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, todas as coisas que estão no céu e que estão na terra. Ele já providenciou isso para nós. Mas existe um inimigo, existe uma batalha espiritual. Existe alguém que quer nos distrair com uma série de coisas. E nós temos que, para isso, nos revestir desse novo homem, conforme Paulo falou aos Efésios também. Nós temos que entender o porquê da ascensão de Cristo Jesus, que é aquele outro, os 3 braços do candelabro, que está falando da ascensão de Cristo Jesus. A sua obra de expiação. Ele agora é o sumo sacerdote que intercede por nós. E Deus disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo de teus pés. Deus vai e Deus está fazendo tudo isso. Se nós olharmos hoje, muitos irmãos dedicados têm procurado olhar as questões escatológicas, proféticas da Bíblia. 97% das profecias bíblicas já se cumpriram. A nossa geração está aguardando o cumprimento dos últimos 3% das profecias bíblicas. É o momento de nós atentarmos por tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez. E reconhecemos que o plano de Deus, o plano eterno de Deus, é de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo. Não debaixo da autoridade de homens, mas da autoridade de Cristo. Cristo como o cabeça. E é por isso que nós precisamos dessa necessidade de revelação. Por isso que Paulo falou em Efésios, aos Efésios, a igreja desejável, no capítulo 3, a necessidade de revelação e também da experiência. Que o Senhor nos dê graça cada vez mais, para nós compreendermos que já fomos selados pelo Espírito Santo para esse dia da redenção do corpo. Que nós temos que andar em amor e andarmos nessa luz. Estarmos cheios do Espírito Santo. Compreendemos o grande mistério de Deus, que é Cristo, e o grande mistério de Cristo, que é a sua igreja. Entendemos essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, e amarmos ao Senhor em perfeita incorruptibilidade. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. Nós vamos prosseguir, para que o Senhor possa cada vez mais falar ao nosso coração, nos dar espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que nós possamos entender não só a morte de Cristo Jesus como Cordeiro, possamos entender também a segunda festa que nós falamos, que é a festa dos pães asmos, as festas também das primícias. Entendemos a festa de Pentecostes, entendemos a festa dos tabernáculos, a festa da expiação, o Sucote, que é a festa das cabanas. Nós possamos entender essas 7 festas, que essas 7 festas, elas falam da provisão de Deus em Cristo Jesus para a igreja hoje. Muitas vezes nós ficamos só nos alegrando com a primeira festa, que é a festa do Cordeiro que foi imolado. Mas nós não temos ainda a plenitude de Cristo, que são nas suas 7 festas. Nós não passamos pelo Pentecostes. Nós não vimos ainda Cristo Jesus entronizado. E assim, se Ele está entronizado, Deus disse,